agradecer a organização do simpósio, a Silvia, a doutora Silvia, por ter convidado a Sabesp, e esse convite chegou a mim, para a gente poder apresentar o que a gente tem feito na Sabesp com relação à coleta de dados de monitoramento. Bom, então a minha palestra ela vai se ater a apresentar sucintamente o que a gente tem, os monitoramentos que a gente já efetuou e está efetuando na região da Baixada Santista. A gente tem também no litoral norte, mas aqui eu vou apresentar só os da Baixada Santista. E também falar um pouquinho sobre as modelagens que a gente faz na Sabesp, a modelagem matemática. Bem, para iniciar, eu vou falar de alguma coisa que todo mundo sabe, que a maioria da população mundial vive nas regiões costeiras. Consequentemente, inerente à condição humana, inerente à condição humana, a gente gera resíduos, tanto os esgotos quanto os resíduos sólidos, e esses vão poluindo os mares e oceanos. Bom, para minimizar essa poluição que a gente gera, são construídos sistemas de esgotamento sanitários, que têm a finalidade de coletar e afastar esses resíduos da população e tratar para o devido lançamento nos corpos receptores, no caso do esgoto, sejam eles os rios como dos mares e oceanos. No caso das regiões costeiras, em todos os projetos de esgotamento sanitário, a gente costuma cotejar os sistemas de disposição oceânica, que justamente são sistemas compostos por um tratamento, um emissário submarino e um trecho difusor, que lança os efluentes tratados nos mares e oceanos. Em São Paulo, a gente tem a maior quantidade de emissários submarinos do Brasil. A gente ultrapassa uma dezena de metros cúbicos de esgotos tratados que são lançados através de emissários submarinos. Bem, os projetos de sistemas de disposição oceânicas, eles são mais complicados, porque o meio em que eu estou lançando é mais complexo do que um rio. Então, para isso, para que eu faça um projeto a contento, durante a construção, após a construção e durante a operação desses emissários, eu preciso de monitoramento, preciso de ferramentas que me auxiliem a isso. Essas ferramentas são o monitoramento ambiental e a modelagem matemática. Esses monitoramentos, eles visam dar subsídio tanto na fase de projeto, os oceanos, a dinâmica do oceano ela é comandada por sistemas meteorológicos, astronômicos, e a gente precisa conhecer muito bem essa dinâmica para poder elaborar um bom projeto. Então a gente utiliza-se dos monitoramentos tanto na fase de projeto quanto na fase de operação. Na fase de operação, para a gente verificar se tudo aquilo que a gente projetou, o que os modelos eram como resultado, se efetivamente está acontecendo aquela dispersão, aquela eficiência dos sistemas de disposição oceânica. Esses monitoramentos, eles geram uma quantidade de dados muito grandes, no título da palestra a gente falava em dados de qualidade da água. Na verdade eu vou falar de dados de qualidade da água, dados de qualidade do sedimento, de organismos, medições de corrente marinhas, medições de vento. Então eles geram uma série de dados. Mas que na Sabesp esses dados ficam... eu tenho um programa de monitoramento com um objetivo específico. O monitoramento é feito e esses dados ficam guardados em função daquele projeto, daquele programa. Tá? Não existe um armazenamento para aproveitamento desses dados futuros. Bom, então, acho que já além disso, além dos monitoramentos, a gente usa a modelagem matemática.
a gente usa tanto a modelagem matemática e hidrodinâmica como a de dispersão da curva. Tá? Bom, cada plano ele tem um objetivo específico, né? Cada trabalho, quando eu termino esse trabalho, cada um deles fica arquivado ou guardado na gerência no departamento que o gerenciou, né? Não existe, seria importante que isso fosse organizado, tabulado e disponibilizado esses dados, mas isso não é feito, para saber. Bom, então nesse contexto todo, o que eu vou apresentar para vocês são alguns monitoramentos, né, tanto da qualidade da água, dos sedimentos, de organismos, de medição de corrente, medição de vento. Eu vou apresentar de maneira bem sucinta, porque são vários monitoramentos. Na verdade, a minha intenção é que vocês saibam quais são os dados que a gente tem, né? Bom, como o objetivo de todos esses monitoramentos e das modelagens que eu vou falar refere-se ao sistema de disposição oceânica, eu vou dar uma pincelada nesse assunto para poder nivelar, porque eu não sei se nem todos sabem o que é esse sistema, né? Então, o sistema de disposição oceânica ele é composto por um tratamento em terra, quer dizer, eu faço a coleta dos esgotos, vou para os coletores troncos e levo para uma estação de tratamento. Então, ele é composto de uma estação de tratamento, do emissário submarino e de um trecho difusor. O quanto eu trato em terra, o grau de tratamento em terra que eu dou é em função de todo o projeto do sistema de disposição oceânica. Esse sistema, ele considera o meio, né, os mares e oceanos como parte do tratamento. Então, a gente considera que vai se dar lá no trecho difusor parte do tratamento. Mas o tratamento em terra ele é em função dessa dinâmica, dessa capacidade que eu tenho do corpo receptor. O que eu coloquei ali foi o mínimo exigido agora pela legislação, né, a 430, que fala em um peneiramento, um gradeamento, uma remoção de areia e um peneiramento que remova no mínimo 20% de SST. Aí eu tenho o emissário submarino e o difusor. Então, em função das características que eu tenho no mar, eu vou determinar qual a profundidade que eu vou botar como trecho difusor e qual o tamanho do meu emissário submarino. Então, para tudo isso que eu preciso de monitoramentos para poder efetivar esse projeto. Também o trecho difusor ele é responsável pela diluição inicial do esgoto. Onde eu tenho um campo próximo, eu tenho a diluição inicial do esgoto. Então, eu projeto um difusor para que tenha uma tal diluição inicial. E a dinâmica do local é responsável pelos outros processos que se dão no mar, que é a dispersão e o decaimento bacteriano, que se dá na zona afastada e é comandado pelas condições oceânicas. Bom, aqui é só uma ilustração do trecho difusor, então a gente pode ter um trecho com saídas múltiplas, que é o que acontece na Sabesp, todos os emissários têm um trecho difusor com saídas múltiplas. Aquele orifício único, os emissários da Sabesp não funcionam dessa forma, são com orifícios múltiplos. Aqui eu coloquei algumas características dos emissários da Sabesp. Então a gente tem 3 na Praia Grande, né, o terceiro foi construído agora, há 2 anos, o ano passado. Tem o de Santos, que foi reformado também, o Guarujá, e eu coloquei também os do litoral norte. Então todos eles têm gradeamento, caixa de areia e uma peneira e cloração, que é o mínimo exigido, né? Os que não têm ainda, eles estão em processos de projetos, são emissários mais antigos e estão sendo mudados, estão em fase de projeto para serem alterados. Bom, isso também eu já falei, que devido à complexidade dos fenômenos, né, então quando a gente está fazendo um projeto de disposição oceânica, a gente tem uma gama enorme de fenômenos que acontecem, então é um projeto diferente, muito mais elaborado do que o projeto
de uma etnia que eu vou fazer um lançamento num rio. Bom, aqui também, só para situar, quando a gente faz os monitoramentos, geralmente é uma exigência de uma licença de instalação, uma exigência da CETESB ou na fase de elaboração do projeto. Então a gente segue alguns limites, né, para verificar a condição da qualidade da água do sedimento. Então, no caso do padrão de classe, a gente usa o CONAMA 357. Agora, no CONAMA 430, a gente já tem um item específico para emissário submarino, né? E a legislação de vulnerabilidade, que é a 274. Não está financiando o evento, hein? Não está financiando o evento, né? Isso aí apareceu no diário. Bom, então eu vou falar basicamente de 5 monitoramentos, tá? 5 grandes monitoramentos. Então, o primeiro deles aconteceu lá em 2001, 2002, que abrangeu os emissários do Guarujá e Ilhabela. O outro foi em 2005 e 2006, que foi da Praia Grande, Santos, São Vicente, e da Praia Grande, os 3 subsistemas. Na época, a gente tinha só 2 subsistemas instalados. E o terceiro foi feito como uma prova branca do local, para que na sequência iria ser instalado o terceiro emissário. Inclusive, essa Silvia participou com a gente. Bom, o terceiro é um monitoramento, na verdade, esse terceiro monitoramento é assim, na época do Onda Limpa, né, onde o JBIC, que era o banco japonês, financiou, né, parte dessas obras, fazia parte um monitoramento ambiental, né, onde eu tinha todas as ETs, porque além de emissários submarinos foram feitas ETs, né? Então eu tinha todos os rios que recebiam, então eu tinha monitoramento dos rios a montante, a jusante no lançamento, e o monitoramento marinho também. Então constava da parte marinha e da parte da água doce. Aí houve uma tratativa e ele foi dividido. Então o próprio governo japonês, né, representado pela JICA, que é a Agência Ambiental, Agência de Cooperação Internacional, ela financiou todo o projeto de água salgada. Então, eles fizeram toda a parte de monitoramento de água, sedimento, organismo, medição de corrente, medição de vento, ficou por conta deles. E aí foi dividido e a Sabesp ficou com a parte de água doce. Por isso que está dividido em 2 monitoramentos, inclusive eles se deram em tempos diferentes, né? Mas fazia parte de um único monitoramento grande, como exigência do projeto Onda Limpa. Então, esse terceiro eu vou falar da parte da JICA, que teve um pool de empresas contratado. E o próximo é o de água doce, que quem fez foi a Sabesp e contratou uma outra empresa. Tá? O quinto é um monitoramento que foi feito junto com esse, quer dizer, em paralelo a esse de água doce, só que já era uma exigência da CETESB, né, em monitorar... em monitorar esses emissários com uma frequência maior, né? Mas ele já era uma exigência da CETESB, que foi colocada no mesmo trabalho, mas com 2 finalidades diferentes. Bom, então esse da Ilhabela e Guarujá. Ele foi realizado pela Fundespa, né, entre 2001 e 2002, e ele era uma exigência da licença de instalação. Então, a licença de instalação exigia esse monitoramento. Tá? Foram 3 programas de monitoramento. Eu tinha monitoramento das águas, dos córregos influentes das praias, das águas das praias e do mar. Então, eu tinha completo, né, tanto os córregos que afluíam, quanto, no caso de Santos, os canais naturais e os artificiais. Os da praia, a gente fazia um monitoramento da praia, como a CETESB faz, a gente tinha pontos também que fazia.
e tinha monitoramento também lá na saída do emissário, e lá a gente fazia água e sedimento. E também nesse monitoramento houve uma inspeção física do sistema difusor desses emissários. Então houveram mergulhadores, foram lá fazer a inspeção física. Bom, então na praia eu tinha coleta amostras semanais em 2 pontos na Ilhabela e 5 pontos no Guarujá. E os parâmetros eram coliformes fecais e enterococos. Nos córregos eu tinha 8 campanhas em um córrego na Ilhabela e 7 córregos no Guarujá. E lá eram só coliformes fecais. No mar eu tinha 6 campanhas em 10 pontos de São Sebastião, em 3 profundidades, e 10 pontos no Guarujá em 2 profundidades. Os parâmetros eram temperatura, salinidade coliforme, COT, OD, óleos e graxas, nitrato, nitrito, amônia, fósforo, transparência e turbidez. Além disso, eu tinha 2 campanhas que era toxicidade aguda, clorofila e fitoplâncton. Então, dessas 6 campanhas, 2 delas a gente fazia também a toxicidade, fitoplâncton e clorofila. As do sedimento eram 2 campanhas em 5 pontos em São Sebastião, né, no canal de São Sebastião, e 5 pontos no Guarujá. Aqui tem algumas fotos do próprio monitoramento, tá? Eu vou mostrar aqui onde eram os pontos. Então, no emissário da Ilhabela a gente tinha aquela distribuição, né, dos pontos, e do Guarujá uma outra distribuição. Isso também, eu coloco as figuras com a localização dos pontos, porque vocês vão ver que nem sempre os monitoramentos se repetem nas regiões, mas nem sempre os pontos se repetem. Tá? No caso, uma exigência da CETESB, ou a gente reavalia a localização dos pontos, eles por vezes ficam próximos, mas muitas vezes não se repetem. Na verdade, eu não coloquei aqui os pontos de sedimento, mas como os pontos de sedimento são menos do que os pontos de água, eles ficam localizados, intercalados com os de água, sabe? Não são todos os que eu coleto água que eu coleto sedimento. Bom, aí eu tenho uma infinidade de tabelas, né, e de gráficos, que eu fui colocando alguns só para apresentação. Por quê? Então, por exemplo, essa tabela, eu tenho todas as campanhas. Então aqui está só coliforme fecal e coliforme total. Então imagine. Tá aqui, né? Tá bem. Então aqui tem o coliforme fecal e coliforme total. Né? Então eu tenho essa tabela para todas aquelas datas, né? Em 3 profundidades para todas as campanhas. Aqui também eu gerava gráficos de espacialização, então em função desses dados a gente espacializava isso e formava gráficos, porque, lembrando, cada plano desse tinha um objetivo. Né? Aqui alguns outros gráficos, esse é de diversidade, esse é um sedimento, né? Então gerava os gráficos para cada uma das estações. Também coliformes, então isso, quantidade grande de dados, a gente gerava os gráficos e tabelas para sempre visando o objetivo do trabalho, que era a avaliação da região afetada pelos emissários. Bom, esse segundo foi o realizado em 2005 e 2006, tá? E o objetivo era ver as condições que estavam, né, a região sob a influência dos emissários. Então, nesse caso, tinha o de Santos e São Vicente, ele ia passar por uma reforma, então a gente queria saber como ele estava. Né? E o de Praia Grande, a gente tinha 2 emissários implantados e implantar um terceiro. Então, aqui os objetivos específicos eram caracterizar física e quimicamente a água e os sedimentos, analisar a abundância e distribuição dos fitos. Bem, enfim, aqui são objetivos específicos, mas todos eles em função desse principal, que era a avaliação das águas sob influência dos emissários. Aqui a gente também fez medição de corrente
e medição de vento, porque fazia parte também desse programa, a gente fazia fazer as simulações matemáticas, tanto para avaliar como estava a eficiência dos emissários, como para confirmar o que estavam nos projetos. Aqui era a localização dos pontos. Então, aqui na Baía de Santos, não sei se fica claro, tinha alguns pontos de coleta de água, outros também de sedimento, pontos de medição de corrente, que a gente fez na Bahia, e o ponto de medição de vento, acho que não está nesse, tá? E aqui os da Praia Grande. Então, de novo, é uma quantidade enorme de pontos, né? 3 profundidades, com uma periodicidade grande também, então isso gera uma montanha de dados, né? Aqui, uma coisa também que eu não falei, todos eles são georreferenciados, né? Então a gente, embora eu disse o detalhe de nem sempre os monitoramentos são todos no mesmo ponto, mas todos eles são georreferenciados, né? Aqui também, eu não vou me estender nisso, né, mas porque eu não tenho tempo, mas assim, para que vocês vejam que cada parâmetro, então, tem uma periodicidade, profundidades escolhidas, então tudo isso são monitoramentos muito grandes, com muito detalhe, né? Então, por exemplo, nesse aqui a gente tem lá das águas do mar, das praias, dos córregos. Nesse caso também foram feitas amostras do efluente, então o efluente que saía da estação também, qual a característica, justamente para a gente saber, verificar na modelagem, se o que a gente estava prevendo na modelagem como eficiência do emissário e da própria IPC, se estava acontecendo isso no mar. Aqui também outras tabelas. Na verdade eu fui colocando mais para ter uma noção da quantidade de dados que a gente tem, e aí geravam-se alguns gráficos. Esse em especial foi a medição de corrente, né, que foi feito no ponto da Praia Grande, então a gente tem um histórico de 2 meses praticamente, com direção e intensidade. Aqui uma rosa de correntes também que a gente gerou, então a gente utilizou esses dados para calibrar e validar o modelo matemático. Aqui a gente tem uma estação meteorológica também instalada lá na Praia Grande. Bom, o terceiro é aquele que eu falei que ele foi dividido, né? Então parte deles foi feita pela JAICA, né? Isso eu já disse que era o Programa de Recuperação Ambiental da Baixada Santista, que no final foi chamado de Programa Onda Limpa. Bom, ele tinha, a princípio, que ser em 2 fases. A primeira fase seria uma fase de diagnóstico. Então, por isso que o de água salgada foi feito antes, sim, o de água doce não, mas era para ser feito antes da instalação das IPCs e das ETs, e um outro depois que acompanharia essa evolução, tá? Depois ele acabou ficando, essa fase 2 ficou em outras 2 fases, mas são fases de acompanhamento das melhorias dos equipamentos implementados, né? Bom, então eu já disse que a parte salgada ficou para a JAICA e o restante ficou para a Sabesp. Então aqui, esse desenho na verdade estão todos os pontos, com todas as fases, né? Mas depois a gente foi dividindo isso, alguns pontos foram melhores localizados, mas como vocês podem ver, ele pega todas as ETs, né, que são implantadas. Então era um monitoramento, não era só da água marinha, mas com toda a região sob influência do sistema de esgotamento sanitário da Baixada Santista. Bom, aqui também as variáveis, são muitas variáveis. Esse monitoramento foi um monitoramento assim, muito grande, né? Então essas são variáveis da qualidade da água, principalmente a fase 1, que era a fase de diagnóstico, né? Não vou repetir tudo. E aqui também mais alguns dados. Então, para então imagine, todas aquelas variáveis
No diagnóstico foi feito uma vez só e depois para acompanhamento não eram todas aquelas variáveis. Tá? E aqui também alguns resultados, então aqui foi feito também uma medição de corrente. Aqui não estava previsto modelagem, mas esses dados de medição são guardados para em próximos trabalhos de modelagem a gente utilizar esses dados. Né? E aqui também outros desenhos, né? Também vocês sabem que cada contratada tem uma formatação de apresentar, né? Tanto os resultados em tabelas como na visualização espacial. Né? Então aqui alguns dos resultados, né? Superfície, aqui superfície e fundo, mas na maior parte deles a superfície é meio fundo. Né? Bom, um quarto é aquele monitoramento ainda solicitado pelo GBIC, mais a parte de água doce. E nessa parte de água doce abrangeu todos os municípios, né? Bertioga, Guarujá, São Vicente, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, tá? Que é onde eu tinha as ETs. Então aqui a localização dos pontos está ruim, mas eu tinha tanto que eu estava dividido, como ele pega toda a baixada, né? Então também tem a localização de todos os pontos. E aqui também alguns resultados, algumas fotos do monitoramento. E aqui já para a água doce. Né? Mas que todos esses dados se complementam numa única avaliação, que é a avaliação da melhoria da qualidade das águas em função do programa Onda Limpa. Bom, o quinto monitoramento é da qualidade da água do mar, dos canais e dos sedimentos. Aqui é só água salgada. Aqui esse é um monitoramento solicitado pela CETESB. Tá? As campanhas eram trimestrais para a água do mar e canais, né? E para os sedimentos eram 2 únicas campanhas. Tá? Foi uma campanha de 1 ano, ela já terminou. E aqui novamente eu vou mostrar os pontos, tá? Então, eles já estão um pouquinho diferentes. Esses seguem um pouco mais o monitoramento de 2005, né? Aqui para a Praia Grande. Então agora, nesse monitoramento da Praia Grande, a gente já tem o terceiro emissário instalado, né? Então a gente tem como comparar o que aconteceu lá na Prova Branca e agora como emissário instalado. Aqui é de Santos, acho que o primeiro foi do Guarujá, né? Praia Grande de Santos. Então, o do Guarujá, desculpa. O do Guarujá, ele está bem diferente do que foi feito lá no primeiro monitoramento em 2002, tá? A disposição dos pontos. O de Santos está mais parecido. E aqui também alguns resultados, tá? Eu coloquei enterococos, a espacialização dos resultados, então também a gente tem tudo isso tabelado, né? Para todas as campanhas. Aqui também um exemplo de tabela. Aqui eu coloquei a dos efluentes. Então, nesse monitoramento, a gente viu o que entrava na IPC, o que saía da IPC e depois lá no mar. Então, a gente conseguia avaliar qual a eficiência de tudo isso, tanto do pré-tratamento quanto a própria eficiência do emissário submarino. E sempre, né, a gente coloca os limites da legislação, porque são deles que a gente se baseia. Bom, quanto às modelagens, a gente utiliza para esses estudos tanto as modelagens hidrodinâmicas quanto a de dispersão de pluma. Então, aqui como exemplo, eu vou dar esse de 2005, né, onde foi feita essa modelagem hidrodinâmica, então a grade que a gente estava abrangendo. Aqui alguns resultados, né, então esses modelos foram calibrados, validados, tanto com esses dados da Sabesp, como dados pretéritos que a gente tem de outras instituições, né. E aí também nesse trabalho a gente tinha medição de campo e rodava o modelo. Então, além da calibração e a validação usual, a gente tinha alguns períodos, né, alguns instantes que a gente podia fazer essa comparação também. Isso tudo dando maior confiabilidade ao modelo, né. Aqui também um outro resultado. Tá, também comparando o que eu tinha no modelo com o instante de medição dessa corrente.
Aqui também, esse modelo, além do modelo hidrodinâmico, a gente fez a dispersão da pluma, então a gente tinha como avaliar uma das exigências da CETESB, e a gente também tinha essa curiosidade de saber se havia interferência das plumas dos emissários, né? Então, com essa modelagem, a gente pôde avaliar que não havia essa interferência, né? Para vários parâmetros, isso foi modelado e não havia essa interferência. Aqui também a gente utiliza o Cólicas, né? Tanto a CETESB como a SADESP utiliza para avaliação da pluma o modelo Cólicas. Bom, então algumas conclusões do que, na verdade, eu mostrei assim muito rapidamente os dados, porque isso a gente tem uma quantidade grande, não tinha como, né, passar tudo isso. Bom, então então concluindo, né, a gente efetua monitoramentos ambientais, sim, né, e esses monitoramentos eles avaliam parâmetros de qualidade da água, de sedimento, de organismos, dos esgotos afluentes e efluentes. A gente também está na estação meteorológica e também faz medição de corrente. Tá? Bom, apresentei de maneira bem sucinta, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que a quantidade de dados gerados é muito grande. Bom, eles geram uma quantidade de dados muito grande, mas cada um responde a um objetivo, né? Então, eu tenho o programa de monitoramento ou a modelagem com determinado objetivo, eu termino aquele programa e avalio aquele meu objetivo inicial. Não é efetuado um monitoramento contínuo, então as estações, por exemplo, meteorológicas, elas são retiradas, terminado o programa, a medição de corrente é retirada também, não existe monitoramento contínuo para este tipo de monitoramento ambiental. Eu vou só aqui revisar que existe um monitoramento contínuo da SABESP, que a parte de sanitária faz, que é o da emissão de efluente normal para todas as ETs, e a IBC se enquadra como uma ET. Só que para essa questão ambiental, dos emissários, das águas marinhas, não existe monitoramento contínuo. E os dados, eles não constam de um arquivo físico ou digital único na SABESP. Então, se vocês me pedirem hoje aqui, onde estão esses dados, nem eu tenho todos esses dados, né? Então, eu tenho relatórios com uma diretoria, com outra diretoria, muitos vão para o arquivo técnico quando termina, quando alguém lembra de mandar. Então, não tem um arquivo único, vocês não conseguem isso nem no arquivo único, nem no arquivo digital. Tá? Bom, eu espero ter contribuído com alguma coisa para o simpósio de vocês. É isso que eu tinha para falar.